Bom dia, irmãos. Os irmãos estão bem? Ótimo. Nós vamos dar uma pincelada na parábola do rico e o Lázaro. Esta parábola é uma parábola em resposta aos fariseus. Se os irmãos começarem a ler o capítulo 16, os irmãos vão ver que, tanto no início, fala sobre havia um rico e fala sobre o divórcio, fala sobre, de 19 em diante, justamente a parábola do rico e o Lázaro. E também começa com a palavra havia um rico. Bem, quantos creem que o inferno existe? Muito bom. Vamos lá. Eu vou ler do versículo 19 a 31, que diz o seguinte, a parábola. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem
a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, naquela época de Jesus, principalmente, os judeus e principalmente os fariseus batiam no peito porque eles se diziam filhos de Abraão. Como filhos de Abraão, isso estava garantido para eles a salvação. E Jesus vai mostrar para eles que o fato não é simplesmente ser filho de Abraão. Vamos lá. Qual que é o objetivo? Compreender por que Cristo usava parábolas. Reconhecer e interpretar as parábolas. Refletir sobre a importância das parábolas de Cristo. Eu coloquei como introdução, a lição fala sobre comunhão, a lição fala sobre ajudar ao próximo, fala sobre vida cristã, fala sobre salvação. Mas existem detalhes que eu vou entrar que não necessariamente está na lição. Porém, eu vou me ater à resposta de Jesus aos fariseus, ao fato deles se declararem filhos de Abraão. Quando Jesus falou para eles sobre o administrador infiel, ou o mordomo infiel, eles estavam zombando de Jesus e, digamos, tentando humilhar a Jesus. E eles usavam isso, somos descendência de Abraão, por isso o céu está garantido para nós. Por que eu perguntei aos irmãos, aqueles que creem que o inferno existe? Porque existem 4 palavras que foram usadas para definir inferno, mas elas não definem plenamente inferno. Tá? Vamos lá, introdução. Os detalhes da história do rico e Lázaro não podem ser interpretadas literalmente. Jesus aqui está contando uma parábola, e esta parábola é uma ficção. Ela não pode ser entendida literalmente. Por quê? Não existe comunicação entre quem vai para o inferno com quem vai para o paraíso. Tá? Mas Jesus usou esta parábola para dar chega para lá nos fariseus. Vamos lá. Esta parábola não pode ser interpretada literalmente, pois era uma parábola de uso corrente no pensamento judaico. Nos capítulos de Lucas
capítulo 15, 16, Cristo apresenta várias parábolas em resposta à preconceituosa discriminação dos escribas e fariseus, presos às suas tradições, sem amor para com as classes marginalizadas. Nesse contexto é apresentado a parábola do rico e Lázaro. Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que aparece no final desses 2 capítulos. Esta parábola precisa ser entendida e interpretada corretamente à luz da palavra de Deus. Bem, vamos ver algumas semelhanças entre a parábola do administrador infiel e a parábola do rico e o Lázaro. No domingo passado, o irmão Alexandre falou que aquela parábola do administrador infiel era a parábola mais difícil. Essa é a parábola mais difícil. Por quê? Porque quando você olha, você vê o rico de um lado e Lázaro do outro, e um abismo entre os dois. Esse abismo não existe. Um vai estar no gozo eterno e o outro vai estar em tormento eterno. Não há comunicação entre os mortos. Mas se você olhar para a parábola, você pensa que há. Por quê? Porque o rico está falando com Abraão e o chama de pai. Bem, vamos lá. As frases introdutórias. Havia um homem rico. Tem no começo do capítulo 16 e no versículo 19 tem: ora, havia certo homem rico. Jesus não dá nome ao rico. O rico não tem nome. Mas Lázaro tem. Por quê? Por que Jesus usa a parábola chamando havia um certo rico, e quando chega no caso de Lázaro, ele chama a pessoa pelo nome? Vale dizer que esse Lázaro não era o Lázaro amigo de Jesus. Era uma pessoa que se chamava Lázaro. O ensino de não ajuntar tesouro na terra, mas sim no céu, se encontra nas 2 parábolas, seja na do administrador infiel, ou seja na parábola do rico e o Lázaro. O público-alvo e o contexto. Irmãos, existem pelo menos 4 palavras que foram usadas na hora de traduzir, foram usadas para dizer que é inferno. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aos irmãos, que, apesar dessas palavras, haverá uma separação.
haverá um lugar de gozo eterno, aonde nós estaremos pela misericórdia e graça de Deus, e haverá um lugar de tormento eterno para aqueles que não deram crédito à palavra de Deus. E outra coisa que a parábola nos ensina: posição social não é atributo para levar ninguém ao céu. Ser rico não quer dizer nada diante de Deus. E o contrário também é verdade. Ser pobre e miserável também não é atributo para ir para o céu. E nós vamos desenvolver isso. Bem, pesquisando as Escrituras, encontramos 4 termos que dos seus idiomas originais são traduzidos pela palavra inferno. Sheol é do hebraico, é a única palavra hebraica do Antigo Testamento para inferno. Aparece cerca de 64 vezes e se refere simplesmente à sepultura ou cova, local onde se enterra o cadáver. Podemos ver isso lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. A outra palavra, e essa está neste texto, é a palavra Hades. O que significa este termo? Este termo aparece cerca de 10 vezes no Novo Testamento e é o equivalente grego do hebraico Sheol. Então, a palavra Hades, embora tenhamos traduzido como inferno, a palavra Hades significa lugar dos mortos, ou mundo dos mortos, ou submundo dos mortos. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, usaram esta palavra Hades para se fazer referência ao inferno. Porém, o significado dela é mundo dos mortos. Vale lembrar que na mitologia grega, Hades era um deus, deus do submundo dos mortos. Então, os escritores do Novo Testamento pegaram esta palavra para aplicá-la, para chamá-la de inferno. Outra palavra é tártaro. Quem gosta de molho tártaro aqui? Vou dizer o seguinte: tártaro pode significar inferno ou infernal. Então, quando a gente passa tártaro no pão, a gente está passando um molho infernal no pão. Tá? Brincadeira. Mas o significado da palavra...
e se refere ao ambiente dos anjos caídos, o lugar aonde os anjos caídos estão esperando a sua condenação, o seu veredito. Tá? Eles estão fora da presença de Deus. A quarta palavra, existem duas formas de ler esta palavra. Uma é Geena, outra é Guirena. O que significa isto? Em Israel, fora de Israel, existia um lugar chamado Vale de Rinom. O que era este Vale de Rinom? Este Vale de Rinom era o lixão de Israel. Nesse vale era jogado tudo quanto era lixo, inclusive corpo de animais e de condenados. Tá? E era atacado fogo. Lembra quando Jesus disse sobre o verme que nunca morre, o fogo que nunca se extingue? Jesus estava se referindo a esse vale. Tá? Porque ele estava constantemente aceso. E os irmãos sabem, quando os corpos começam a entrar em decomposição, os vermes, os bichos aparecem. Né? Este foi o termo que Jesus mais usou e aparece cerca de 12 vezes no Novo Testamento. Refere-se ao local e o momento onde os ímpios ficarão. Local de tormento, que chamamos de inferno, e local de bem-aventuranças, que nós chamamos de paraíso e céu. É sobre este local que também faz referência em Apocalipse, capítulo 20, versículo... Capítulo 20, pode ler o capítulo 20 inteiro. Porque vai falar daqueles que estão escritos no livro da vida. E os que não estão escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A morte, o inferno, deram os seus mortos e eles foram lançados nesse lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20 nos fala quando Satanás e os perdidos são finalmente lançados no lago de fogo. Quanto ao inferno, existe, no mínimo, duas linhas teológicas nesse sentido. A primeira é que o inferno não existe. Aonde nós vamos ver isso, pastor? John Stott, a quem o pastor Elias gosta, eu gosto, ele não acredita
ou não acreditava no inferno. Tá? Ele acreditava no aniquilamento. Isto é, no final, ninguém vai para o inferno. Aqueles que não foram para o céu serão eternamente aniquilados. Eles deixarão de existir. Junto com John Stott, vêm os adventistas. Os adventistas também não creem no inferno. Eles creem que haverá uma aniquilação total. Os TJ, ou os Testemunhas de Jeová, também não acreditam que existe inferno. Eles acreditam no aniquilamento total. Tá? E aí eles dizem, né, que aqueles que são testemunhas de Jeová vão habitar na terra, né? Brincar com os animais e assim por diante. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina, sim, que há um lugar de tormento, há um lugar de sofrimento, ao qual todo ser humano deve evitar. Como evitar? A palavra de Deus nos diz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a pessoa não quer ir para o inferno, necessariamente ela tem que se arrepender e reconhecer que é pecador e que carece da misericórdia, da graça de Deus derramada em Cristo Jesus. Jesus dirigiu essa parábola aos fariseus. Isso fica evidente quando olhamos para o contexto do capítulo 16. Logo após Jesus contar a parábola do administrador infiel, que vai de 1 a 13, os fariseus, como sempre, reagiram negativamente ao ensinamento de Jesus, ridicularizando, porque eram avarentos e sem compaixão para com os que viviam à margem da sociedade. Versículo 14. Com certeza, os fariseus, uma vez argumentaram que eram filhos de Abraão. Certa vez eles argumentaram isso, e Jesus respondeu para eles que das pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Uma resposta clara para esses fariseus. E que isso lhes era... com certeza os fariseus, mais uma vez, argumentaram que eram filhos de Abraão e que isso lhes era suficiente para lhes garantir a salvação. Porém, Jesus disse que o homem não pode justificar-se a si mesmo, e era o que eles estavam tentando fazer, pois Deus conhece o coração do homem e que o homem se auto-justificar e que o homem se auto-justificar agarrando-se a uma tradição religiosa aos olhos de Deus é abominação. O fato de alguém simplesmente dizer
Ah, eu faço parte da Igreja Batista. Isso não é garantia para o céu. O que nos garante entrar no céu é pelo sangue de Jesus. É pela sua morte, pela sua crucificação. Continuando. Daí, como exemplo, se os irmãos lerem o capítulo, de repente Jesus fala acerca do divórcio. Parece que ele muda de assunto, não é? Daí, como exemplo disso, ele expande a proibição da iniciativa do divórcio, antes vetada às mulheres, também aos homens. O divórcio, naquela época, era uma prática muito comum entre os fariseus. Os fariseus se divorciavam como alguém que troca de roupa. Obviamente, eu não vou vir com a mesma camisa de manhã, ou à noite, né? Essa camisa eu guardo, aí eu ponho outra camisa. Para eles, o divórcio era assim. Ah, casei, não gostei. Carta de divórcio. Então Jesus puxa, digamos assim, puxa o freio deles. Fala, olha, não é assim como vocês estão pregando, como vocês estão vivendo, como vocês estão ensinando. Nesse mesmo contexto, Jesus lembra aos fariseus que, apesar da lei e os profetas vigorarem até João Batista, e a partir daí, o princípio norteador da vida do homem é o Evangelho do Reino de Deus, cujo caminho exige esforço de todo homem que quer entrar nesse reino. Quando eu usei a palavra esforço, é que você tem que reconhecer que você é pecador. Você tem que reconhecer que você está perdido. E isso, milhões de pessoas se negam a reconhecer. Milhões de pessoas acham que, no fim, tudo vai dar certo. Deus vai arranjar uma maneirazinha, estilo jeitinho brasileiro, e eu vou cruzar a fronteira, vou entrar para o céu. Nananina. Não tem nada disso. Deus estabeleceu que o Messias viria ao mundo, o Messias morreria em nosso lugar para pagar os nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. E nós temos que estar atentos a isso. Porque não existe outro caminho. Cujo caminho exige esforço de todo homem que quer entrar nesse reino. Os princípios da lei e dos profetas continuam válidos. Versículo 16 e 17. O espírito da lei e dos profetas está válido. Jesus sintetizou todos os princípios da lei em 2 únicos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti
mesmo. Nisso, Jesus disse, nisso se resume a lei e os profetas. O que Jesus está querendo dizer é que não adianta ser apenas filho de Abraão e conhecer a letra da lei, simplesmente. Tem muita gente que tem a Bíblia em casa. Porém, muita gente abre a Bíblia lá no Salmo 91 e fica exposta como um amuleto. Se bater um espanador, sai até pó. De tanto tempo que a Bíblia está lá. A Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e prática. Ela é para ser lida, para ser esmiuçada, para ser estudada todos os dias. Nós temos tempo para muitas coisas. Não digo que não sejam importantes, mas muito mais importante é a palavra de Deus. Continuando. É necessário ser obediente ao espírito da lei, e essa lei ordenava que aqueles que tinham condições financeiras deveriam auxiliar os menos favorecidos, e os fariseus não faziam isso. Êxodo capítulo 23, versículo 6, Êxodo capítulo 22, versículo 25, Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, Isaías capítulo 3, versículo 14, falam sobre a necessidade de nós olharmos para os menos favorecidos. Bem, é nesse contexto que Jesus conta a parábola do rico e o Lázaro, que vamos analisar. Aqui nós vemos duas vidas. Primeiro, a vida do rico. Como era a vida do rico? O rico não tem nome. O rico não tem nome, tá? Ele se vestia de púrpura, ornamento de reis. As suas roupas de baixo eram de linho finíssimo, provavelmente do Egito. Tinha um conforto de altíssimo nível. Casas luxuosas, muitos empregados, a melhor comida, o melhor vinho. A sua maior preocupação era aproveitar a vida da melhor maneira possível diariamente. Essa frase a gente já ouviu bastante, né? Eu vou aproveitar a vida. Por que eu vim ao mundo? Para aproveitar a vida. Ser feliz e próspero. Na teologia judaica daquele tempo, a prosperidade material de uma pessoa era um indício de que ela era abençoada por Deus, que tinha a aprovação de Deus, que por ser filho de Abraão, ele já estava automaticamente salvo. O mendigo, Jesus chama ele pelo nome. Lázaro. O rico era um qualquer.
na verdade, os fariseus. Provavelmente seria uma doença na pele que causava muitas feridas por todo o corpo. Jazia à porta do homem rico, ou seja, devido às suas debilidades físicas, ele era jogado lá diariamente com o auxílio de outros a fim de mendigar. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do seu senhor. Como era isso? Tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Os ricos, eles comiam com a mão. Os dedos ficavam engordurados. Aí, para limpar os dedos, eles usavam um pedaço de pão para tirar a gordura. E esse pedaço de pão, eles jogavam debaixo da mesa. Isso nos leva lá para aquela passagem daquela mulher que diz para Jesus que ela comeria das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Então, os ricos faziam isso. Por que Lázaro foi para um estado de bem-aventurança? Longe de ensinar que todos os pobres e pessoas que passam por fortes sofrimentos nessa vida já têm um lugar garantido no céu. O nome Lázaro revela por que Lázaro foi para o paraíso, ou mais especificamente, para a parte do Hades. Quer dizer, não para a parte do Hades tormento, mas para a parte do Hades, aonde havia conforto, consolação, aonde havia alegria. O nome Lázaro significa a quem Deus ajudou. Revela o caráter desse homem. Ele era um homem que dependia apenas de Deus, que colocava a sua vida nas mãos de Deus, que temia ao Senhor, sua confiança estava no Senhor. O que prova que Deus conhecia o mendigo é que o via como um servo dele. É o fato de que ele tinha um nome, Lázaro. O homem rico era apenas um homem rico. Bem, por que o homem rico estava... E aí eu vou resumir. Por que o homem rico, os irmãos leiam em casa, por que o homem rico estava num estado de tormento? Religiosidade, falta de compaixão, ausência de humildade, desprezo pela palavra de Deus e falta de arrependimento. Aplicação. Dizer que somos evangélicos não é o suficiente. Temos que viver o Evangelho se desejamos realmente viver com Deus nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Os cristãos que desprezam os pobres fazem acepção de pessoas. Deus requer que sejamos servos e não senhores. Lembremos que devemos juntar tesouros no céu e não na terra. Desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Deus. A vida cristã deve ser vivida, deve ser uma vida de arrependimento. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Na vida além túmulo, não há como alguém que foi para o céu resgatar ou aliviar o tormento de alguém que está no inferno. Versículo 26.
E também não há como enviar alguém de lá para a terra para alertar. Versículo 31. Pois Deus decretou que aqueles que foram para o céu permaneçam lá eternamente. E o mesmo se dá com aqueles que vão para o inferno. Por isso, podemos taxar como heresia intercessão pelos mortos, reencarnação, consulta aos mortos. O tempo é tempo de arrependimento. Portanto, prestamos atenção na palavra de Deus e nos moldemos a nossa vida a ela. Que Deus nos abençoe.